Vamos começar em mais uma live hoje, falando sobre relacionamentos. A gente tem muita coisa para falar nesse mês de junho, que a gente tirou para falar sobre relacionamentos. Então a gente vai estar dando um tempinho. Eu trouxe até uma música para a gente poder estar interagindo aqui, né, e falar sobre relacionamentos. Ela fala sobre... algumas pessoas eu acho que já ouviram essa música. Vamos estar aguardando o pessoal entrar. Tá chamando aqui a galera para estar entrando. A gente vai estar falando um pouco sobre relacionamento. Semana que vem a gente vai estar trazendo convidados para falar sobre relacionamento. Relacionamento é um tema que dá muito pano para manga, dá muita conversa, muito bate-papo. Então a gente hoje vai estar iniciando essa série. Olá, Thales, seja bem-vindo. Vamos falar sobre relacionamentos. Quem aqui nunca sofreu por amor? Que atire a primeira pedra. Quem aqui nunca ficou chateado, né, com a mãe, com o pai, enfim? Quem aqui nunca, né, teve um problema de relacionamento? Olá, amiga Antônia. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Você é muito importante aqui, que você interage bastante comigo. E só estou esperando um pouquinho, ver se o pessoal vai entrar, mas daqui a pouco a gente já começa. Esse mês, amiga, a gente vai estar falando sobre relacionamentos em geral. Hoje eu vou trazer uma pincelada, né, uma base dos relacionamentos com a luz da terapia dos esquemas, né? Porque a nossa vida em geral, né, a nossa história... Olá, amigo Luiz, seja bem-vindo. A nossa base histórica, né, a nossa vida é irrigada de relacionamentos. Então, todos eles a gente vai ver que vai ter uma relação com, enfim, a nossa vida adulta, com os nossos relacionamentos posteriores à idade da infância. Então, já vou começar para a gente poder ter um tempo legal de falar. Vai chamando aí a galera. Olá, tia Mariângela, vai chamando essa galera aí para participar, para, né, falar. Antônia, chamar esses jovens para estar participando, porque muitas das vezes a gente não tem entendimento como os nossos relacionamentos são afetados por esquemas desadaptativos. Não sei se vocês lembram uma live que eu falei sobre esquemas desadaptativos que o nosso cérebro cria. E aí causam, às vezes, né, a gente não pode dizer aqui com toda certeza, mas muitas vezes a base, né, de algumas quebras de relacionamento são os esquemas desadaptativos lá da infância que eu gerei, né? Olá, Érica, Elizabeth, sejam bem-vindas. Nós hoje estamos começando uma série sobre relacionamentos. Então fica aí, chama a galera para participar, que é muito bom, tá? Gisele, seja bem-vinda. E aí eu tirei uma base de uma música. Quem já ouviu essa música aqui? Because of You. Because of You. É uma música que fala muito sobre relacionamentos, fala muito sobre uma desilusão, vamos dizer assim, amorosa, né? Que não sei se foi a autora, mas ela fala assim, eu vou soltar a música e eu vou falar um pouco para vocês o que ela fala. Vamos só ouvir um pouquinho para a gente poder entender um pouco do que eu quero falar hoje sobre relacionamentos. Eu não cometerei os mesmos erros que você fez. Não me deixarei causar tanta tristeza ao meu coração. Eu não vou desabar do jeito que você fez. Eu tô só lendo um pedacinho da música. Você me machucou tanto. E eu
estarem tão longe. Eu nunca ando longe da calçada. Por sua causa, eu aprendi a jogar do lado mais seguro e assim eu não me machuco. Por sua causa, eu acho difícil confiar não só em mim, mas em todos à minha volta. Por sua causa, eu tenho medo. Eu perco meu caminho. E não demora muito até você mencionar isso. Eu não posso chorar, porque eu sei que isso é fraqueza aos seus olhos. Eu sou forçada a fingir um sorriso, uma risada, todos os dias da minha vida. Meu coração não pode se partir, quando não está inteiro para começar. Por sua causa, eu nunca ando longe da calçada. Por sua causa, eu aprendi a jogar ao lado seguro, senão assim eu me machuco. Por sua causa, eu acho difícil confiar não só em mim, mas em todos à minha volta. Por sua causa, eu tenho medo. E assistir você morrer, eu ouvi você chorar. Eu vou parar por aqui, depois quem quiser ver a música com a tradução. Por que eu dei Pode chorar, amiga, ninguém tá vendo. Ou tu quer que eu ligue a câmera para ficar mais autêntico? Então, deixa eu parar aqui. Por que eu entrei com essa música? Aqui a autora, ela traz um relacionamento amoroso, né? Eu não quero só abordar aqui os relacionamentos amorosos, os relacionamentos a dois, entre, né, duas pessoas, mas eu vou abordar aqui, nós vamos começar a abordar os relacionamentos em geral. Hoje eu dei um exemplo para ficar mais dinâmico. Olá, Luciene, Lude, Raio de Sol entraram, sejam muito bem-vindos. Chama a galera para a gente falar sobre relacionamento. Esse assunto é um assunto super interessante, dá pano para manga. Sim, Lude, essa música é triste, porque fala de uma frustração, de uma pessoa que foi enganada, de uma pessoa que foi abusada, de uma pessoa que foi não só abusada emocionalmente, né? Mas ela foi atingida, né, no âmbito mental com esse relacionamento ao ponto de não confiar mais no outro. Ela diz que não só perdeu a confiança na pessoa, mas ela perdeu a confiança a todos da volta dela. E algumas vezes a música é Because of You. Because of You. Fala que por causa dele, né, a pessoa perdeu a confiança nos outros e na sua volta. E aí, o que isso tem a ver, né, com relacionamentos em geral? Vamos lá, gente. Os relacionamentos interpessoais, sem dúvida, são fonte de significado em nossa vida. Desde a infância, desde o ventre, vamos dizer assim, materno, nós somos aliançados por relacionamento. Relacionamento entre o feto e a mãe. Quando a criança nasce, relacionamento, né, com quem cuidou dela, e por aí vai. E aí, se a gente bate de frente com uma falta de afeto, uma falta de contato e uma falta de relacionamento já nas primeiras fases da vida, a tendência é gerar um adulto extremamente desadaptativo na área de relacionamento. Algumas vezes a gente encontra pessoas, né, a gente fala, é antissocial, que pessoa metida, mas a gente algumas vezes não conhece a história daquela pessoa, não conhece qual o esquema que a mente dela criou. Vocês lembram, gente? Olá, Daniele. Vocês lembram que a gente falou um pouco sobre
que a nossa mente ela é muito inteligente. Eu quero que vocês interajam, tá, gente? Pode interagir, pode escrever, pode perguntar, pode chamar outras pessoas para estar participando. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem tipo um aviãozinho, você chama outras pessoas, fala, ó, a live tá rolando sobre relacionamento. E aí, a nossa mente, por ser muito inteligente e ela de alguma forma precisa se defender, ela vai criando esquemas, né, para todos os estímulos que nós vamos receber. Vamos dar um exemplo. Se eu não recebi um estímulo de afeto, de cuidado, o que a minha mente vai reproduzir? Qual é o esquema que a minha mente vai se adaptar? Pode ser um esquema de uma adaptação a um bloqueio ao toque, a um bloqueio a lidar com o outro, a um bloqueio a abraçar, a um bloqueio a falar palavras doces. Algumas vezes, olá Nayara, Vanessa, Ana, nós estamos falando sobre relacionamentos. Eu estou repetindo um pouco porque hoje começa a série de lives falando sobre relacionamentos que acontecerá toda sexta e toda quarta. Quarta vamos ter a convidada Flávia Xavier, que é uma psicóloga que vai trocar comigo sobre os relacionamentos, o lado bom e o lado ruim. E aí, quando eu, né, não conheço a história da pessoa e eu vou e coloco para a pessoa, gente, essa pessoa é frígida, essa pessoa ela não se relaciona, essa pessoa ela não se entrega. Mas eu não tenho como avaliar essa pessoa se eu não conheço a história dela. Qual foi o movimento adaptativo, ou melhor, desadaptativo que o cérebro dela criou para um relacionamento, para lidar com o outro? Entretanto, um dos motivos que mais levam as pessoas à terapia são os relacionamentos. Vocês sabiam disso? A relação disfuncional, ela cria um esquema desadaptativo na tua cabeça, né? Na minha, enfim, de desconfiança, de frigidez. Cria um esquema desadaptativo, tem pessoas que são muito escabriadas, que não, por mais que você conte a tua vida, você se abra para ela acaba sendo uma pessoa muito fechada. Muitos sofreram algum tipo de abuso, sofreram algum tipo de rejeição, algum tipo de falta de afeto, e aí criam essa forma desadaptativa de ser, né? Mas foi como o cérebro conseguiu dar nome, foi como o cérebro conseguiu se adaptar àquela ausência, àquela escassez na infância. Tá, gente? Tá todo mundo acompanhando? Aperta o coraçãozinho aí ou dá um likezinho com a mão. Olá, Davi. E aí, o que acontece? Os relacionamentos não são algo imprescindível para o ser humano, mas eles são veículos de mudança de esquemas iniciais. Ou seja, tem pessoas que vão se modelando ao longo da vida por encontrar outras. Gente, a gente vive sem uma outra pessoa? Claro que vive, porém, é muito mais difícil. Uma criança, ela viver sem um pai, ela viver sem uma mãe, é muito mais difícil. Uma pessoa, ela viver sozinha. E, ao mesmo tempo que ela também não precisa do outro, mas precisa, né? Vamos dizer assim, é uma coisa meio ambivalente. Ou precisa ou não precisa, Carol? Biologicamente falando, uma pessoa já maior de idade, né? Uma criança, é muito difícil sobreviver sozinha. É muito difícil ela criar uma estratégia, uma adaptação de viver sozinha. A partir de uma idade, lá para os seus 10, 11 anos, ela já vai começando a ter a sua adaptação. E ela já consegue, né, se modelar sozinha. Agora, antes disso,
é muito difícil, ela vai sofrer muito. Então, o ser humano, de alguma forma, ele conta com outro. Ele conta com outro para se espelhar, ele conta com outro para se confraternizar, ele conta com outro para poder trocar. Ele conta com outro para poder se comparar. O ser humano, de forma em geral, biologicamente, ele não necessita de relacionamentos, não é imprescindível. Porém, quando esses relacionamentos entram na vida dele e ele tem essa troca, são vários tipos de esquemas que são criados. Por exemplo, se eu conheço uma pessoa, se eu lido com uma pessoa a todo tempo, que me cobra, que me massacra, que me coloca a todo tempo pilhada, o que vai acontecer? Eu vou criar um esquema adaptativo, ou melhor, desadaptativo, e vou reproduzir isso. Vou ser uma pessoa extremamente ansiosa, uma pessoa extremamente crítica, uma pessoa extremamente pilhada. O que é pilhada? É que vive no extremo, né? Por quê? Porque foi muito exigida, foi muito cobrada. Se eu sou uma pessoa que sou sem limite, sou uma pessoa que não tive padrões, né, de modelo, se eu sou uma pessoa que fui criada num ambiente que eu não tinha nada para comparar, eu era livre para optar desde muito pequena, eu vou criar alguns esquemas desadaptativos de falta de regra, de falta de controle, de desorganização. São vários esquemas que não tem como eu dizer para você que exatamente é isso, é por causa disso que eu sou assim ou que o outro é assim. Porque a mente é como se fossem blocos de legos que vai tendo um esquema primário e aí eu vou encaixando outro esquema, vai vindo outro estímulo, eu vou encaixando e eu vou adaptando a minha mente. Não necessariamente vai ser criado e modelado tudo uniformemente, tá, gente? A tendência é tudo mesmo disfuncionalmente. Por mais que você tenha tido uma infância equilibrada, uma infância de flores, uma infância onde os estímulos foram os melhores possíveis, algum esquema desadaptativo, ele pode surgir. Porque nem todas as vezes os estímulos de carinho, de amor, os estímulos de alimentação saudável, de disciplina, eles são compreendidos como eles realmente são. Tudo depende de como a sua mente vai processar aquela informação. Vamos dar um exemplo aqui? Eu como mãe, eu dei amor em forma de cobrança. Vai tomar banho, vai escovar os dentes. E aí meu filho processou. Gente, a minha mãe só sabe me colocar para baixo. Ela fala que eu tô sujo, ela fala que meus dentes não estão limpos. Não foi isso que a mãe passou pro filho, mas o filho, a mente do filho, ele processou dessa forma e ele se adaptou dessa forma. Então, gente, é realmente um quebra-cabeça, é uma coisa muito sutil. Por isso que eu sempre estou colocando aqui como que você está irrigando e estimulando o teu solo, a tua raiz. Está irrigando com coisas que vão te trazer tranquilidade, vão te trazer equilíbrio, ou você está irrigando com estresse, com angústia, com tristeza, com amargura? Como tem sido a sua adaptação? Vamos lá, então. Eu vou passar aqui para vocês alguns esquemas desadaptativos que vêm desde lá da infância e que influenciam nos nossos relacionamentos. Sim, Antônia. Os esquemas desadaptativos iniciais
que são os estímulos que a gente recebe na infância, que eu vou falar aqui agora, eles causam sim, causam pensamentos disfuncionais, eles causam atitudes e algumas vezes eles causam também transtornos e patologias, tá? Vamos lá, gente, quem quiser perguntar, Eunice, Anice, seja bem-vinda. Eu já falei aqui que as necessidades básicas da criança para ter um mínimo de adaptação aceitação e pertencimento, que é o carinho, amor, cuidado, atenção, estabilidade, segurança dos cuidadores, senso de autonomia e competência, ou seja, liberdade para aprender e ser reconhecido pelo seu esforço, validação, estímulo, incentivo dos pais, limites realistas, receber limites para estabelecer parâmetros saudáveis, que é como eu coloquei aqui. A criança saber que vai ter a hora de dormir, que ele não pode fazer o que ele quer, que ele precisa, numa certa idade, arrumar a roupinha dele, que ele precisa escovar o dente, que ele precisa ir para a escola. Acreditem se quiser. Tem crianças que não tem nada disso em casa, gente. Tem crianças que, eu já falei 3 aqui, necessidades básicas do ser humano. Tem crianças que não conseguiu atingir e não recebeu nenhuma dessas. Então, só avaliem e pensem um pouco como é que estão sendo esses adolescentes e esses adultos sofrendo essa total vulnerabilidade e desfavorecimento dessas necessidades básicas. Vamos lá. Respeito aos seus desejos e aspirações. Saber que seus desejos e necessidades importam. Então, colocando essa parte aqui, eu trago, gente, para uma realidade que não é só aquela situação de renda baixa, situação de vulnerabilidade, porque os pais eles não conseguiram criar por conta do financeiro. A gente tem esse desrespeito às aspirações e desejos em classes altas. Às vezes um pai que é médico e ele sonhou para o filho ser médico, ele não respeita a opinião do filho e ele passa por cima dos desejos e aspirações do filho. Expressão emocional legítima. Gente, isso não acontece só em classes inferiores. Acontece em todos os tipos de classes sociais. Se é um adulto que, em cima de trabalho, de compromisso, desde cedo, ele foi responsável por levar o sustento para sua família, por levar o sustento para sua casa, e ele só pensava em trabalhar, e ele não teve uma expressão legítima, emocional. A tendência, por mais que ele dê de tudo para o filho, a tendência é ele reproduzir a falta de expressão emocional, que é falar abertamente o que sente, o que pensa, sem ser condenado ou afetado por isso. Tem gente que não consegue ter um diálogo com seus cuidadores, com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Não tem direito nem de abrir a boca porque tem medo. E algumas vezes é agredido emocionalmente, é ferido, abusado mentalmente por aqueles que estão cuidando desse. E aí ele não pode nem abrir a boca e se expressar. E ele vive em constante agonia, amargura, sofrimento. E aí, falando, como isso afeta na prática? Vamos lá. O abandono, e eu vou falar alguns esquemas desadaptativos, iniciais. Alguns esquemas que a nossa mente cria na infância por consequência de alguma ausência desses itens básicos que eu falei. Gente, eu estou falando muito rápido. Eu queria que vocês dessem um alô aqui. Como é que tá? Galera que tá vendo aqui. Como é que tá aqui? Estão acompanhando? Tá ok? Me fala aí, Antônia.
Mariângela, Beth, Lude, Raio de Sol, como é que tá? Tá dando para acompanhar? Vocês concordam? Discordam com alguma coisa? Tem algumas pessoas que eu tô falando aqui já estão reproduzindo alguns exemplos na mente. Eu consigo imaginar isso, porque às vezes quando eu leio e quando eu falo sobre esse assunto, me vem vários tipos de exemplos, não só comigo, mas com outros que eu observo também, né? Davi, como assim? Poderia elencar esses pontos? Quais os pontos? Coloca aqui para mim para eu poder entender. Então vamos lá. Abandono e instabilidade, né? Que é o contrário da necessidade básica que eu coloquei lá em cima. O abandono e a instabilidade, a pessoa percebe instabilidade ou falta de confiança em figuras disponíveis para fornecer apoio e vínculos. Ela envolve a sensação de que os outros e esses significados não serão capazes de continuar a fornecer o apoio emocional. Vínculos, força, proteção prática são muito instáveis e imprevisíveis. Essa pessoa que tem esses vínculos fragilizados, os vínculos de apoio, de instabilidade, né, de segurança, quando a criança, né, ela é abandonada, vamos dizer assim, ela gera alguns esquemas desadaptativos, emocionalmente instáveis, como ela não confia em muitas pessoas, ela é sempre muito, vamos dizer assim, desconfiada, ela não se entrega totalmente, ela cria alguns esquemas tão desadaptativos que para ela se relacionar, para ela não sofrer, melhor dizendo, né? Porque a mente dela, ela criou um esquema tão fechado de desconfiança, de instabilidade, que para ela não sofrer, ela se fecha no mundo dela. E algumas vezes, a instabilidade dela mental é tão grande que geram ataques de raiva, nervosismo. Por quê? Porque antes dela ser ferida, ela cria um esquema desadaptativo de atacar. Eu vou atacar, eu vou ir contra antes de eu ser atacada, antes de eu sofrer algum tipo de vulnerabilidade ou perigo. Estão conseguindo entender? Sim, Lud, não tem confiança em ninguém. Beth tá dando um relato aqui. Eu tive por muitos anos baixa autoestima por conta do histórico familiar. Que bom, Beth, que hoje você conseguiu se readaptar, né? Porque o esquema, gente, ele é desadaptativo, mas a boa notícia é que dentro de terapia, dentro do cuidado mental, você pode se readaptar. É interessante dizer que tem esquemas que não são fáceis de desadaptar, ou melhor, readaptar, né? Porque ao longo de uma vida inteira, você viveu sob aquela base desadaptativa. Não é fácil, mas você precisa treinar, você precisa com terapia e ajuda. Gente, é necessário, primeiro de tudo, algo que eu tô sempre falando aqui, autoconhecimento. Você precisa entender, se conhecer e reconhecer que você tem algo desadaptativo e que precisa ser readaptado. Então, a partir do momento que há essa identificação, você pede ajuda, porque sozinho é muito difícil. Você precisa de um terapeuta, você precisa, sim, de um tratamento para poder se readaptar. Vamos lá, me amo e me aceito como sou. Muito bom. Mas a gente consegue, sim,
o ideal é ter terapia. Por quê? Porque a tendência, quando você tem um esquema desadaptativo na sua mente, você tem, sim, a vontade de mudar, a vontade de gerar, né, uma readaptação. Só que você pode criar novos focos e direcionar a tua desadaptação para outras coisas que você nem perceba, tá? É muito importante dizer isso aqui, gente, que eu volto a dizer, eu sempre, né, tô falando aqui, a nossa mente, ela é muito inteligente. Ela não vai te pedir permissão para criar uma estratégia comportamental para aliviar o teu sofrimento, para aliviar aquele desconforto que você está vivendo no momento. E aí, o que acontece? Você começa a fugir de um esquema desadaptativo. Não, eu não quero mais ter excesso de raiva, quebrar tudo. E aí você começa a apagar aquilo dentro de você. Só que a gente precisa entender que todas as emoções são importantes. Então, às vezes você afoga demais e apaga demais um tipo de emoção e pode gerar uma desadaptação em outro lugar. Tá bom? Vamos lá. Sim, a terapia é tudo. Você entende muitas coisas e o terapeuta, ele ajuda você a se encontrar, você entender quem é você. Olá, Giovana, seja bem-vinda. Desconfiança e abuso. Vamos lá. Expectativa de que os outros amagoarão, abusarão, humilharão, enganarão, mentirão, manipulação, tirarão vantagem de você. Em geral, envolve a percepção do que é mal e intencional, o resultado de uma negligência injustificada e extrema. É também um esquema desadaptativo por conta da instabilidade, da vulnerabilidade, por conta de abuso. É gerado também esse esquema desadaptativo. Ele está vinculado, ele está ligado ao abandono e à instabilidade. Então a pessoa, ela não confia em ninguém, ela acha que a todo tempo as pessoas, elas vão abusar, elas vão tirar vantagem, que as pessoas só entram na relação com uma segunda intenção. E isso é uma constante, gente, não é só para relacionamento a dois, isso é para relacionamentos em geral. A pessoa, às vezes, tem até medo de se relacionar, de ter um amigo, se relacionar com um vizinho. Às vezes você vê determinadas pessoas e você fala, né? Você que eu digo, eu também, né? A gente, às vezes, a tendência, quando você não tem o conhecimento, é você julgar e dizer, gente, essa pessoa, ela é estranha, né? A minha mãe que brinca muito e fala, essa pessoa economiza, né? Economiza as palavras. Mas qual será o esquema desadaptativo que essa pessoa criou? Qual será o esquema que a mente dela criou para se defender? Quando você passa a entender a saúde mental, quando você passa a entender todo não, que eu acho que vai ser difícil, por mais que você estude anos, entender todo o funcionamento da mente. Mas quando você começa a pincelar o conhecimento, começa a clarear algumas coisas na sua mente. Às vezes você começa a acender uma luzinha e você fala, gente, então é isso. E aí você vai linkando, pô, é por isso que a pessoa é assim, ou é por isso que eu sou assim. Então, tem pessoas que têm mais dificuldade de linkar, de reconhecer, porque a dor foi tão grande, né, no passado, na infância,
que ela sofreu como se fosse uma amnésia. Teve um apagão na mente dela para ela poder não sofrer mais. Gente, o sofrimento mental, alguns traumas que a pessoa vive, né, no passado, podem ser tão profundos que a pessoa, a mente dela, cria essa estratégia de apagar e de esquecer. Mas, na verdade, não apaga, vai para o inconsciente. E alguns comportamentos, às vezes, surgem do nada e a pessoa ela nem consegue entender por que ela está se comportando daquela forma. Ela não consegue nem entender por que ela está agindo daquele jeito. E é o inconsciente dela que está trazendo algumas informações, trazendo alguns esquemas, né, que foram criados lá no passado e ela não lembra. E aí precisa de algumas técnicas, precisa de alguns trabalhos terapêuticos para ela ter o encontro de novo com essa situação e ela renominar, tá? Ela sofreu, apagou, mas em alguns casos é necessário ela renominar aquele sofrimento, ela dá ressignificar, ela dá um novo significado e conseguir avançar. Tá todo mundo acompanhando? Como é que tá, gente? A Lud botou aqui medo de se magoar novamente. Sim. A maior parte das pessoas que sofrem abandono, né, instabilidade, elas sempre têm medo de se relacionar. Privação emocional. A expectativa de que os outros não atenderão adequadamente seu desejo de um grau normal de apoio emocional. Há 3 grandes formas de privação. Privação de investimento parental, ausência de atenção, afeto, carinho ou companheirismo. Privação de empatia, ausência de entendimento, de escuta, exposição de si mesmo ou compartilhamento mútuo de sentimentos expressos por outros. Privação de proteção, ausência de força, direção ou orientação dada pelos outros. Vamos lá, ponto a ponto. Privação de investimento parental. O que é um investimento parental? É investimento, né, do teu cuidador para contigo. Afeto, carinho. Gente, hoje, né, na realidade que a gente vive, onde o virtual ele impera, o lado bom dessa pandemia foi o resgate de contatos entre parentes. Contatos entre os parentes próximos, que eu digo. O que são os parentes próximos? Olá, Ju. Não sei se é a Lu que entrou no da Ju, mas seja bem-vinda. Mães, pais, cuidadores, pessoas responsáveis, né, que algumas vezes passavam o dia trabalhando, estão tendo a oportunidade de ter mais contato com os seus, né, com os menores da casa, com as crianças. E isso, assim, algumas vezes a gente não pode ser hipócrita e dizer que tudo são flores. Não são. É bem estressante, né? Hoje meu filho ele foi para casa dos tios, né, depois de algum tempo já de isolamento. Como eles têm ficado em casa, ele foi para casa dos tios. E eu confesso para vocês que é um pouco de descanso para mim, porque eu tenho vivido 24 horas dentro de casa com ele, não saímos para nada, ele não sai para nada, e tem hora que estressa, que dá problema, mas eu vejo pelo lado também que eu tô tendo muito mais tempo de estar junto, de fazer um investimento na vida dele, de ter conversa, de algumas coisas não passar desapercebidas. Isso gera vínculos, isso gera relacionamento, isso gera contato, isso gera vínculo, né? Como eu falei aqui, o meu investimento hoje, na quarentena, ele está sendo muito maior
do que quando eu estava ativamente trabalhando. Por quê? Porque em algumas horas eu tinha que delegar esse investimento para os avós. Eu tinha que delegar esse investimento para outras pessoas, porque eu não tinha condição de fazer esse investimento. Eu estava trabalhando, e trabalhando muito, trabalhando pesado. Então, essa quarentena, o lado bom dela é que os vínculos, alguns, tá, gente? Nem todos, isso não é para todos. Algumas pessoas estão desfazendo vínculos. Algumas pessoas não estão conseguindo manter o vínculo porque estão junto de uma realidade que é abrir mão, é estimular, é investir. E não é fácil. Não é fácil investir na vida do outro, não é fácil compreender o outro, não é fácil trocar o outro. O que vocês acham? O que tá... Ah, legal, Ju. A gente está falando sobre relacionamento. E alguns relacionamentos a gente lida, né, com o outro. O que eu estou colocando aqui é um resumo do que a gente falou. A gente lida com o outro através de esquemas que a gente produziu na nossa mente, diante de tudo o que a gente viveu no passado. Pode ter sido falta de afeto, pode ter sido falta de limite, pode ter sido desproteção, vulnerabilidade. Então eu gero os meus vínculos e os meus relacionamentos nessa base. Gente, quem ainda tem filho pequeno ou quem tem filho grande, é muito bom a gente entender as formas de se relacionar e entender como que nós criamos a nossa base, como que a gente foi criado, como que a nossa base foi sustentada. E aí a gente entende, às vezes, algumas coisas que ficaram ocultas, né, durante anos. Privação de empatia. Empatia, a gente já conversou muito aqui, né? Quem sempre está assistindo as lives sabe o que é empatia. É se colocar no lugar do outro, literalmente. Às vezes a criança fala pro pai: pai, eu tô com muita dor de barriga, eu tô com medo de ir pra escola. Alguma coisa aconteceu com essa criança na escola. E aí você fala: que dor de barriga nada. Isso é palhaçada. Vai tomar o rumo da escola. Vai pra escola. Aí a criança chega na escola, passa mal, você tem que ir lá buscar. Faltou um investimento de empatia? Faltou. Faltou investimento de você se colocar no lugar dele e tentar entender o porquê daquela dor de barriga, o porquê daquele medo, o porquê daquela angústia. Algumas vezes a gente está tão sufocado de nós mesmos, do nosso eu, dos nossos princípios, dos nossos ideais. Estamos tão afogados da nossa própria consciência que a gente não consegue enxergar o que o outro tem passado. Gente, grandes causas de suicídio hoje é pela falta de conseguir enxergar o outro, ver que o outro está pedindo ajuda, ver que o outro não está tão bem assim e que está sofrendo algum tipo de vulnerabilidade ou desconforto. Eu recebi um relato essa semana muito forte, e dizia até assim: pais, pense 2, 3, 4, 5 vezes antes de falar com seus filhos determinadas coisas. Aí era a carta de uma criança, de um menino falando assim: mãe, agora você vai ficar feliz. Agora você vai ter tudo o que você quer. Você não vai ter mais o impedimento na sua vida. Um menino que cometeu suicídio aos 11 anos. A mãe saiu, eu não sei se é verídico, tá, gente? Foi algo que eu recebi, pode ter sido uma reflexão. Alguém que criou, né, para poder gerar uma reflexão. E dizia isso: mãe, agora você não vai mais ter que se preocupar comigo, você não vai ter mais que se preocupar
enfim, em ter que me dar as coisas. Eu não vou ser mais um estorvo na sua vida. Porque você, desde que eu nasci, você fala que eu sou um estorvo, que você não queria ter a mim, que você não queria que eu vivesse, que desde que eu nasci, eu sou impedimento para você fazer as coisas, se divertir, eu sou impedimento para você viver a sua vida, que eu fui um atraso de vida para você. Agora eu tô te dando a liberdade que você sempre pediu, mãe. Agora eu tô te dando a oportunidade de viver a vida que você sempre quis ter. E quando eu nasci, você foi paralisada. Gente, é muito forte. Você imagina a condição que essa pessoa ficou. Se é que é real essa carta, eu creio que pode ter sido real sim. A condição. Algumas vezes a gente não fala isso só para um filho, a gente às vezes fala para um marido, né, um cônjuge, fala para uma esposa, ou fala para um pai, para uma mãe, ou fala, né, para uma outra pessoa, um vizinho. Eu não quero mais te ver numa hora de raiva. Você é a desgraça na minha vida. Gente, os relacionamentos, eu volto a dizer aqui, biologicamente você vive sem se relacionar, mas mentalmente eles são super necessários. Você sempre vai precisar de alguém. Eu costumo dizer que aqui eu sou muito abençoada, os meus vizinhos, eles são a minha segunda família, sem titubear, sem hipocrisia, balela. Aqui perto de onde eu moro, né, a gente tem um vínculo tão bom, um vínculo tão afetuoso, que um conta com o outro. Um fica preocupado quando o outro não saiu na rua, um chama o outro para saber como é que tá. Gente, é muito importante termos relacionamentos. Eu contar com o outro não é só para eu poder ter um ganho secundário, não. Eu não tenho que pensar que eu preciso contar com a minha vizinha, porque na hora que acabar um açúcar, não vou ficar sem graça de pedir para ela, eu falo com ela. Não é isso. Se eu cair dura aqui dentro de casa, eu vou, pelo menos eu falo com ela, né? Não é isso. É porque você, enquanto ser humano, quando se relaciona, você tem um parâmetro. Eu já falei aqui, né, inicialmente, você se modela, você se compara, você se espelha. Os relacionamentos, eles são para isso. Ou você se afasta, porque você também tem esse direito. A gente vai falar aqui na semana que vem dos relacionamentos que são altamente tóxicos e que não são bons para ninguém estar dentro desses relacionamentos. Então, é super pertinente você se afastar. Agora, relacionamentos de vínculos de amizade, vínculos amorosos, são importantes. Sim, amiga, pode ter sido fictício por uma reflexão, mas fica, né, a reflexão forte, né? Tá faltando só 10 minutos, gente. Eu vou acelerar aqui com os outros tipos de esquemas desadaptativos. Na verdade, eles são 18. Eu vou falar só mais 4, tá? Pra gente poder finalizar a live. Mas semana que vem a gente tem mais relacionamentos. Então, todos entendendo a base dos nossos relacionamentos, a base dos nossos esquemas, como que a nossa mente vai se adaptando? Vulnerabilidade a danos ou doenças. O medo exagerado de uma catástrofe iminente que ocorrerá a qualquer instante e que você será incapaz de evitar. O medo de contrair doenças, de ter ataques cardíacos, o medo de se contaminar. Catástrofes emocionais, achar que vai enlouquecer. É uma pessoa extremamente vulnerável
a doenças. O que acontece? Sim, a minha mãe tá passando aqui, o filho da Neiva do colégio se suicidou. A gente, assim, gente, eu não tô dizendo aqui, tá? É bem claro que eu vou deixar aqui, né? Que não tô dizendo que é culpa da mãe, tá, gente? Nesse caso, foi um relato que o filho deixou. Nesse relato, ele responsabilizou a mãe, né? Indiretamente, ele responsabilizou a mãe. Nem sempre o suicídio é culpa do cuidador. E se você for colocar numa balança, não é culpa do outro, tá? Porque são os vínculos, é como a pessoa, como eu falei aqui, é como a pessoa ela aceita, como ela entende aquele vínculo, é como ela entende aquela informação que é passada a ela. Então nem sempre, tá? Tem um culpado. Uma gama, né, de efeitos, uma gama de reproduções, é uma gama de emoções. Então, o alerta que eu deixo aqui não é para culpabilizar ninguém e nem o cuidador. O alerta que eu deixo aqui é para nós nos atentarmos para aqueles que estão ao nosso redor. É para eu dar atenção quando alguém me pede socorro, mesmo que em silêncio. Eu preciso olhar atentamente para o outro. Eu preciso ter empatia, tá? E aí essa pessoa, ela tem medo, muito medo, né? É uma vulnerabilidade à flor da pele. Ela tá todo o tempo preocupada com o que vai acontecer em matéria. Eu imagino uma pessoa assim nos dias que a gente está vivendo de Covid, né, 19. Eu vejo que essa pessoa, ela deve estar quase surtando. Isso também são esquemas desadaptativos por conta de uma vulnerabilidade, por conta de alguns esquemas, né, desadaptativos que essa criança ela viveu na infância e ela criou. Dependência, incompetência. A crença de que você é incapaz de lidar com as responsabilidades diárias de uma maneira competente. Você se sente incapaz de cuidar de si mesmo, de resolver problemas. Você não se vê, né? Você, gente, eu sempre falo isso, né? É a pessoa, né, que sofre desse esquema desadaptativo. Ela não se sente capaz. No seu cotidiano, ela não consegue resolver pequenos problemas porque ela não acha que ela sozinha consegue. Ela sempre está pedindo ajuda ao outro. Exercer bom juízo das coisas, lidar com novas tarefas, tomar decisões com frequência, então nem pensar, se sentir útil. Constantemente, esse esquema desadaptativo é gerado por conta de uma infância também em vulnerabilidade, uma infância que não teve grandes investimentos de empatia, investimentos, né, na parte emocional, não teve o compartilhamento de sentimentos expressos. A pessoa, ela não recebeu validação. Olha, que legal, vamos lá, faz, você consegue, você é inteligente. Ela não teve um estimulador, ela não teve investimento de um cuidador que alavancasse ela. Gente, chega uma determinada época da vida que a criança, já quase para a adolescência, ela tem essa necessidade de validação, de alguém olhar o que ela está fazendo. Isso é desde a infância, né? Mas vai chegando uma época de decisão que a criança ela precisa ter um estímulo e alguém que ela inspira confiança falando que ela é capaz. Mas se ela vive num ambiente em que ela só é colocada para baixo, se ela vive num ambiente em que a todo tempo tudo que ela faz é errado, nada que ela faz é bom, ela pode criar um esquema desadaptativo de
ficar, né, em dependência, se sentindo incompetente. Então é muito importante, né, a gente se identificar. Será que eu estou sendo tão perfeccionista que eu estou contaminando o outro à minha volta, que eu estou criando um ser, né, que vai se tornar, ele não é incompetente, mas ele acaba se sentindo tão incompetente que ele realmente não consegue reproduzir, ele não consegue fazer algumas coisas, ele tem dificuldade de desenvolver tarefas sozinhos. Tem crianças, a gente já começa a observar isso na idade pré-escolar, que tem crianças que até para ir no banheiro, elas pedem a tia. Tia, eu não consigo me limpar, tia, eu não consigo fazer isso. E aí vai criando um adulto, porque também pode ser aquele que não recebe, né, o estímulo, a validação, mas pode ser também um cuidador que a todo tempo pega e faz tudo e não deixa a criança ter autonomia. O senso de autonomia também é muito importante na idade que a criança vai crescendo. Quando ela chega uma idade já, né, de ir para a escolinha, ela precisa aprender a se limpar sozinha. Quando ela já fica maiorzinha, ela precisa ter autonomia para escolher as suas roupas. Quando ela fica um pouco maior, ela pode já começar a dar opinião. Ela precisa ser escutada. Ela precisa ser validada. Filho, eu não entendi a sua colocação, mas, poxa, que legal que você está contribuindo. Que legal que você pensa assim. Poxa, muito bem, hein? Fez isso hoje. Eu não posso a todo tempo, por não, enfim, confiar, né, em mim mesmo, eu não posso passar isso para o outro, que eu acabo invalidando e o tornando uma pessoa extremamente insegura, sem condição de realizar pequenas tarefas. E aí gera um adulto super indeciso, um adulto que não consegue tomar decisão, que não consegue alavancar na área profissional, não consegue alavancar na área sentimental, não consegue alavancar em várias áreas da sua vida. Tá tudo certo, gente? Eu falei que ia falar 4, mas a gente já tá com tempo limitado. Eu não queria que a live caísse antes de eu estar falando, né, alguns tipos de recados aqui que eu quero dar. Queria agradecer a presença de vocês que ficaram até agora, né, Antônia, minha tia, minha mãe, Raio de Sol, a Érica, a Elizabeth, a Andréia, né? A Lúdia também estava, o Rodrigo tá aí, David tá aí também. Eu queria agradecer a presença de vocês, eu queria que essa live fosse compartilhada. A gente vai colocar lá no canal do Instagram, no IGTV, e vamos colocar também no canal do YouTube, Carol Duarte. Se você ainda não segue, se você ainda não deu um like, por favor, estimule esse trabalho. Às vezes não é fácil, né? Que hoje eu passei um dia inteiro, né, trabalhando, e chegar aqui hoje com algum conteúdo, às vezes eu confesso que não é fácil. Mas eu queria o estímulo de vocês, eu queria o apoio de vocês nesse trabalho que eu tenho realizado aqui, tá? Compartilhando, falando para outra, trazendo, né, novas pessoas. A Emily entrou agora, a gente está terminando, Emily, mas a live vai ficar gravada. Tem o nosso canal no YouTube, eu peço mais uma vez para você ir lá, se inscrever. Cada inscrição é muito importante, gente. Hoje nós demos o pontapé inicial para as lives de relacionamento. Falamos algumas bases que são criadas em nossa mente, sejam elas adaptativas ou desadaptativas, para se gerar relacionamentos. Por que a gente tem algumas dificuldades de relacionamento, né? Mas eu agradeço vocês a presença. Na quarta-feira, às 21 horas, a gente vai estar aqui de novo com a Flávia Xavier. Vamos estar falando sobre relacionamentos tóxicos, vamos estar falando sobre vários tipos de relacionamentos. Um beijo, boa noite,
Fica com Deus e muito obrigado. Vai lá no canal, ó, Carol